Boa noite, meus irmãos em Cristo, minhas irmãs em Cristo, povo de Deus, pessoas que estão sintonizadas nesta live. Seja bem-vindo, cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Que Deus ilumine a sua vida, que a graça do Senhor seja abundante sobre a sua casa, sobre a sua família. Oh, glória! Louvado seja Deus. Eu quero aqui trazer uma palavra do coração de Deus para o seu coração. A palavra da vida irá tocar em você para te abençoar, para te dar sabedoria, porque a palavra de Deus é digna de toda honra, é digna de toda glória. Oh, louvado seja Deus. Eu quero trazer uma palavra aqui que eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Antes de ministrar essa palavra, eu vou fazer uma pequena oração e já vou direto para a palavra. Deus é bom, hein? Deus é maravilhoso. Fica aí até o final. Vai ser bem objetiva essa mensagem. Senhor nosso Deus e nosso Pai, para a honra e glória do Senhor eu te peço, usa-me como instrumento de justiça, como instrumento do Evangelho para abençoar as vidas, as pessoas que estão sintonizadas nesta live. Que o Senhor toque em cada uma delas, oh meu Deus querido, ilumine, oh meu Pai, dando entendimento, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Oh glória! Nós vamos para a palavra de Deus, está aí a minha irmã Fátima, seja bem-vinda, viu querida? Minha irmã abençoada está aí também, minha irmã Márcia, minha amada esposa está aí. Nós vamos para a palavra, presta atenção que vai ser benção, hein? A Bíblia diz, em Lucas capítulo 6, é bem objetiva a mensagem que eu quero trazer para vocês, uma mensagem maravilhosa em o nome de Jesus. Diz assim, ó, Lucas capítulo 6, o versículo é 12. Lucas capítulo 6, versículo 12. E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Eu vou ler novamente isso aqui. E aconteceu que, naqueles dias, aqui está no plural, então foi mais de um dia, subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Porque Jesus passou a noite em oração a Deus por muitos dias. Por que Jesus fazia isso? Nós sabemos que Jesus era um homem de oração. Ele buscava a Deus. E eu sempre gosto de enfatizar que as pessoas dizem, mas Jesus era Deus. Deus precisa orar? Jesus nunca deixou de ser Deus, mas ele veio como um homem. Deus não precisa... Deus vai orar para quem? Para quem que Deus vai pedir? Vocês estão entendendo? Jesus ele precisava orar porque ele veio como homem, ele se esvaziou da sua glória. Claro que ele nunca deixou de ser Deus, mas como homem ele tinha que orar e buscar a Deus. Deus não precisa orar e pedir para ninguém, porque ele é o Todo-Poderoso. E por que Jesus fez isso? Eu vou ler aqui o versículo 13. E quando já era dia, chamou assim os seus chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Isso aqui é muito forte. Jesus, ele subiu ao monte, passou a noite toda em oração naqueles dias, falando com Deus. Por quê? Ele precisava de orientação, ele precisava de decisão, ele precisava fazer escolhas. E ele não fez só uma oração, ele orou várias noites, e a noite toda. Irmão, se Jesus fez isso, imagine nós. Quando nós, irmãos, temos que tomar uma decisão, nós temos que buscar muito a Deus. Nós temos que nos separar para Deus em oração. Não importa se é de noite, não importa se é de dia, se é à tarde, o importante é orar. Mas não é aquela oração água com açúcar, é buscar a Deus com fervor, porque Jesus aqui, ele precisava fazer escolhas e decidir quem escolher. E quando ele buscou a Deus e foi buscando várias noites, o Espírito Santo mostrou para ele quem ele deveria escolher. E aqui você já conhece bem quem ele escolheu. Separou 12. Claro que tinham mais pessoas, é óbvio, tinham mais discípulos. Mas Jesus ele escolheu aqueles que tinham chamado para a coisa. Ele fez a escolha que Deus deu para ele.
Então você precisa entender, busque a Deus. Você está para fazer uma escolha, fazer uma tomada de decisão, ore para que você não venha fazer a escolha errada e decidir errado. Ore, busca a sabedoria de Deus, deixa que Ele seja o teu guia, o teu pastor, deixa que Ele te oriente. Pastor, mas se eu fizer isso, Deus vai me mostrar, Deus vai me dirigir, Deus vai fazer eu tomar a decisão certa? Vai. Você vai saber escolher quando você buscar a Deus. E foi o que aconteceu com Jesus. Só que ele passou a noite toda em oração. Uma só oração, muitas das vezes, não vai resolver. Você vai ter que orar, vai ter que buscar, vai ter que se aprofundar, até ter a revelação de Deus, até saber o que vai fazer. Primeiro ponto. Segundo ponto que eu quero mostrar aqui para vocês, que está aqui no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22, que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já tarde, estava ali só. Irmãos, uma coisa importante, aqui no contexto, Jesus tinha feito milagres dos pães, 5 pães e 2 peixes, a multiplicação. Depois desse grande milagre, o que Jesus fez? Ordenou aos seus discípulos para que eles fossem do outro lado. E Jesus ficou ali despedindo a multidão. Era muita gente que Jesus estava despedindo. Né? Uma hora a gente prega mais sobre isto. Mas imagine, ele multiplicou 5 pães e 2 peixes para quase 5.000 homens. Fora crianças, fora as mulheres. Então dá um total de 15, 20 mil. Preste atenção, depois que ele fez isso, despedir essa multidão com todo amor, com toda paciência, o que Jesus fez? Ele foi orar, depois de um grande milagre. O erro de muitas pessoas é deixar de orar quando recebe um grande milagre. Olha, deixa eu falar algo para você, não faça isso. Você precisa estar em sintonia com Deus e comunhão com Deus constantemente, mesmo depois de um grande milagre, mesmo depois de sinais, prodígios e maravilhas. Se Jesus fez isso, irmãos, imagina a gente. Mas muitas pessoas se acomodam quando recebem um milagre, ainda mais se for sobrenatural como este, uma maravilha como esta. E a pessoa acha que não precisa mais orar, que não precisa buscar mais a Deus. Pelo contrário, o Senhor Jesus Cristo, ele se separou e orava, porque Jesus, ele era um homem de oração. Lembrando mais uma vez, isso é importante você entender. Alguém pode questionar, mas Jesus era Deus. Jesus nunca deixou de ser Deus, mas ele se esvaziou da sua glória. E como homem ele precisava orar. Deus não precisa orar, Deus não precisa pedir nada para ninguém, porque ele é o Todo-Poderoso. Ele é o único e verdadeiro Deus. Ele vai orar para quem? Então a gente precisa separar as coisas. Jesus está nos ensinando que nós precisamos falar com Deus, que como homens de Deus, mulheres de Deus, nós temos que pedir, nós temos que clamar, nós temos que suplicar, nós temos que falar com o Senhor. E nós estamos vendo aqui que depois de um grande milagre, Jesus foi orar. Não se acomode, não é porque você recebeu uma bênção, ou está para receber uma bênção, um milagre, algo glorioso, sobrenatural, e vai se acomodar. Não, continue orando, fale muito em línguas estranhas, você tem que ser crente. Em o nome de Jesus, irmãos, fale línguas, busca variedades de línguas, louve, adore, busca a Deus em oração, como Paulo e Silas louvavam, adoravam, as portas se abrem. Mas, irmãos, a melhor coisa é a comunhão com Deus, independente do milagre, porque milagre Deus não vai deixar de fazer, Deus vai continuar fazendo, mas nós temos a necessidade, irmãos, nós temos a necessidade de buscar a Deus, porque sem Ele nós não somos nada, nós precisamos da direção de Deus. Então, infelizmente, muitas pessoas se acomodam depois de receber um milagre, fica pedindo oração, não que seja errado pedir oração, não é, mas aí a pessoa recebe a oração, mas ela mesmo não ora, ela mesmo não busca. Tem muitas pessoas que receberam algo grande de Deus,
irmãos, e pararam de buscar a Deus, pararam de ter comunhão com Deus. Não faça isso. Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus, depois de um grande milagre, ele foi falar com Deus. Passava a noite em oração. Nós vimos lá de início que Jesus Cristo orou a noite toda, vários dias, para fazer uma escolha, escolher os discípulos, escolher os apóstolos. E ele não fez uma oração com água com açúcar, não, foi a noite toda. E alguns dias ele fez isso, até ter a convicção, ter a certeza de quem ele escolheria. Dá para tomar uma decisão, fazer uma escolha? Ei, às vezes você pensa que fazer uma simples oração para resolver, não tem situação que você vai ter que perseverar. E às vezes vários dias até você sentir a resposta de Deus, saber o que fazer, que decisão tomar, em o nome de Jesus. Jesus era um homem de oração. E eu vou finalizar te dando um outro exemplo, bem conhecido. A Bíblia diz, no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 36, diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsâmane e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Olha o que Jesus fez. Jesus foi ao jardim do Getsâmane ali, levou seus discípulos: assente aqui, porque eu vou além orar. Aí a Bíblia diz que levou Pedro, Tiago e João e abriu o coração para eles. Jesus estava tão angustiado que compartilhou essas angústias com seus amigos mais chegados, com os mais íntimos. E é importante a gente entender isto. Nós não devemos abrir o nosso coração para todos. Jesus levou só 3, Pedro, Tiago e João, com ele. Os demais não. Não porque eles eram melhores, não, mas porque havia um elo, havia uma comunhão entre eles, o mesmo espírito. Esses 3 sempre abriam mão de suas vidas, sempre queriam estar perto de Jesus. Por isso que eles viram muito mais coisas do que os demais. Muitos milagres eles presenciaram, os demais não. Porque eles abriam mão de uma vida de renúncia para estar perto de Cristo. Mas o que eu quero mostrar aqui para você é que Jesus sentiu a necessidade de orar. Irmãos, quando vier essa necessidade de orar, deixa tudo e vai orar. Vai buscar a Deus. Busca o Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Sabe por que Jesus sentiu a necessidade de orar? Porque no seu espírito ele sabia o que estava para acontecer. Judas liderando aqueles religiosos, aqueles soldados contra ele. Jesus sabia que estava para passar por uma grande prova. E diz a palavra que Jesus orou 3 vezes. Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja o que eu quero que tu queres. E quando ele volta, ele encontra Pedro dormindo. E ele falou, mas nenhuma hora você pôde vigiar comigo? O que dá a entender que, quando Jesus orou 3 vezes, não foi uma oração com água com açúcar. Foi no mínimo 3 horas de oração. Ele orou 1 hora, voltou, achou Pedro dormindo. Foi lá, orou mais 1 hora e voltou. Então tem coisas que a gente tem que perseverar, a gente tem que buscar. Às vezes a pessoa faz uma oração, mas não sente aquela liberdade no espírito. Ela não sente aquela paz, aquela angústia ainda está. Então você tem que orar até vencer isso. Ou você tem que perseverar em oração. Você não pode se contentar. Você precisa buscar a Deus, porque se você está sentindo essa angústia, como Jesus, que ele falou assim no versículo 37, e levando consigo Pedro, os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, a angustiar-se muito. Veio uma tristeza tão grande, veio uma angústia tão grande no coração dele, ele sentiu a necessidade de orar. E diz aqui, então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza, até a morte, fica aqui comigo. De repente a tristeza tomou conta do coração dele, uma angústia se apoderou dele. Ele falou, não, eu preciso orar para vencer isso. Eu preciso orar para suportar isso, para passar por isso que está para acontecer na minha vida. Eu preciso buscar a Deus. Graças a Deus que Jesus orou. Graças a Deus que Jesus buscou o Pai. Por isso que ele conseguiu suportar tudo aquilo, irmãos. Tudo aquilo. Tudo que ele sofreu, todo aquele sofrimento, aquele castigo, as enfermidades, as doenças, tudo aquilo que Jesus suportou foi por causa dessas orações que ele fez e buscou o Pai. Você precisa entender isto. Às vezes há de uma necessidade de orar. Não que a gente não tenha que ter uma vida de oração,
Mas tem um momento que vai vir aquela necessidade, você vai ter que orar mais, você vai ter que buscar mais, até você sentir liberdade no coração, no espírito. E você sabe, às vezes aquela angústia, aquele aperto no coração, aquela dor. Mas aí quando você começa a buscar a Deus, isso muda. Você não pode parar enquanto você não sentir esse sinal de vitória, de liberdade, o farol verde, irmãos. Enquanto o farol estiver vermelho ou na amarelo piscante, não continua, até você sentir aquela paz no espírito. Isso é sinal que Deus respondeu a oração. Quando Jesus Cristo orou e venceu aquilo, ele falou: estou pronto. E falou para os discípulos: se prepare, porque está para vir aí uma grande luta, uma grande batalha. Certas angústias que Deus coloca no seu coração. Até algumas tristezas de repente surgem do nada. Não porque você está triste, mas é pelo que está para acontecer. É porque Deus quer que você ore, que você busque. Mas busque mesmo, até sentir liberdade para suportar o que vai vir. Porque se Jesus não fizesse isso, ele não suportaria. Ele está mostrando aqui que nós temos que fazer a mesma coisa. Por isso tem gente que não aguenta. Porque às vezes a luta que está para vir é tão grande e a pessoa não buscou a Deus, a pessoa não se rendeu, não perseverou, até sentir aquela liberdade no espírito, aquela angústia sair. Irmãos, enquanto isso não acontecer, ela não vai, se ela desistir da oração, ela não vai conseguir vencer. Por isso que muitos naufragam na fé. Por isso que muitos perdem a bênção. Por isso quando vem a luta, ela reclama, ela murmura. Mas Jesus venceu tudo aquilo. Jesus, através daquelas orações, venceu os chicotes, venceu as enfermidades, as doenças, o pecado nosso que foram colocados nele. Ele venceu a cruz. Ele disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus disse isso. Quando Deus me deu essa palavra, eu vibrei. Ele disse: eu venci o mundo. Ele venceu antes de passar por tudo aquilo. Porque ele orava, ele buscava a Deus. Quem ora vence, quem ora se levanta, meu irmão. Ô, minha irmã, em o nome de Jesus. Às vezes a gente está para enfrentar uma luta, uma tempestade tão grande, tão violenta, mas quando Deus coloca no nosso coração, ei, ora. Ele sentiu a necessidade de orar, vai buscar Deus, deixa tudo ali, vai buscar, separa um tempo ali, vai orando, vai buscando, porque a luta às vezes é grande. O Espírito Santo me lembrou aqui uma palavra, aqui no livro dos Hebreus, é conhecidíssimo, mas ele me lembrou aqui uma palavra, Hebreus 12, versículo 2, é o entendimento aqui que o Espírito Santo me deu. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aqui tem muitas revelações, mas diz aqui a palavra que Jesus suportou a cruz. E se a gente olhar para Jesus, a gente também vai suportar a cruz. A gente também vai suportar as afrontas. A gente também vai suportar as lutas. A gente vai passar por ela. A gente vai suportar os desertos. Quando a gente olhar para Jesus, fazer o que ele fazia, Jesus é o nosso maior exemplo. Tem muita gente sendo derrotada na vida. Por quê? Porque desistiu, não perseverou em orar. Persevere. Em o nome de Jesus, insista. Eu estou te dando um exemplo aqui. Jesus falou em Lucas capítulo 18, versículo 1, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. A Bíblia diz que nós devemos perseverar em oração, velando por ela a ação de graças. Colossenses 4, 2. A Bíblia diz no livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, 17, orai sem cessar. Irmãos, a gente precisa fazer a mesma coisa. Temos que ser aquele Jacó que lutou com o anjo e disse: eu não vou te largar enquanto tu não me abençoares. Nós temos que invocar o Pai, buscar o Pai. Então, tenha uma vida de oração. Fale em línguas estranhas, se você já é batizado com o Espírito Santo. A Bíblia diz que aquele que fala em línguas estranhas edifica a si mesmo. Em o nome de Jesus. Eu sempre falei, irmãos, e alguns que já me conhecem sabem disso, tem dia que eu não falo uma palavra no meu idioma, é só em línguas. Horas e horas, às vezes, orando só em línguas. Graças a Deus por esse recurso que Deus nos deu, irmãos.
Isso fortalece, isso edifica a gente, faz a gente crescer espiritualmente. A gente fica mais sensível à voz do Espírito. A gente fica cheio do poder de Deus, da unção de Deus. Você que já é batizado com o Espírito Santo, faça isso todos os dias para você ver. Tem uma vida de adoração. Você para e começa a adorar, começa a louvar, começa a cantar louvores. Tenha comunhão com Deus. Você vai ver, a sua vida vai ser diferente. Agora, eu vou finalizar aqui, pelo menos essas 3 passagens. Jesus orou a noite toda, Marcos capítulo 3. Orou a noite toda para escolher os discípulos. E a Bíblia diz naqueles dias. Então foram vários dias Jesus orando no monte em oração. Para tomar uma decisão, fazer a escolha certa. Tomar a direção certa. Outra coisa, depois de um grande milagre, não pare de orar, não se acomode, continue insistindo. Em o nome de Jesus, porque o milagre é maravilhoso, mas mais maravilhoso é a comunhão com o Espírito Santo, é a comunhão com Deus. Em o nome de Jesus. E eu finalizo. Às vezes, Deus vai colocar angústia no seu coração, uma tristeza tão profunda no seu coração como aconteceu com Jesus. Mas quando isso acontecer, é porque está para vir uma grande luta, uma batalha. E Deus quer que você ore. Você vai sentir a necessidade de orar como Jesus. Jesus sentiu a necessidade de orar. Por isso que ele venceu, suportou a cruz, a afronta, a vergonha. E você também vai suportar as calúnias, você vai suportar todo tipo de mal que vier contra você, você vai passar por ela. Em o nome de Jesus, foi por isso que Jesus ao 3º dia ressuscitou. Guarde essa palavra no seu coração. Deus está esperando você sempre estar aos pés dele, buscando ele, adorando ele. Tenha uma vida de oração, mas vai ter momentos que você vai ter que orar um pouco mais, vai sentir necessidade de orar. Que o Espírito Santo fale mais contigo. Em o nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração. Eu quero que você feche os teus olhos se você puder. Eu quero pedir uma bênção a Deus. Eu estou na unção de Deus aqui, estou na unção do Espírito. Essa obra é dele, não é minha. Em o nome de Jesus, a gente é apenas instrumento. Toda a honra, toda a glória seja dada a Cristo. E você também é um vaso que Deus escolheu. Deixa Deus te dirigir, deixa Deus te guiar. Você vai ver se vai ser uma bênção. Em o nome de Jesus, eu quero que você feche os teus olhos. Pai querido, Pai amado, em o nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu quero agradecer por esta palavra. Eu quero te agradecer por essa inspiração, Pai. Em o nome de Jesus Cristo. E eu peço a Te abençoe cada pessoa sintonizada nesta live. Jesus Cristo, que o Senhor, meu Deus, inspire essa pessoa. Que o Senhor, meu Deus querido, coloque no coração dela o teu propósito, o teu querer. Meu Deus querido, Deus amado, principalmente quando ela sentir necessidade de orar, é o Senhor que está fazendo isto, para que ela suporte a cruz. Oh Deus querido, para que ela suporte as lutas que vêm. Oh Deus, que vierem. Que o Senhor abençoe esta pessoa, Pai, dando sabedoria, que mesmo depois de receber um grande milagre pela fé, oh Deus querido, que ela continue orando e te buscando como o Senhor fazia, Jesus Cristo. Ah, meu Deus querido, e também quando essa pessoa for tomar uma decisão, ajude ela a orar, ajude Deus, até ela sentir, meu Deus, aquela alegria no coração. Enfim, Deus, desperta-nos, todos nós, para que possamos ter, meu Deus, uma vida de oração, uma vida até os pés, uma vida de clamor, uma vida de adoração. Pai querido, eu uso o teu poder para repreender toda ação satânica e maligna. E em nome de Jesus Cristo, eu digo a você, espírito maligno, eu digo a você, Satanás do inferno, em o nome de Jesus Cristo, eu te ordeno fora do ministério dessa pessoa, da vida dela, da casa, em o nome de Jesus, da família. Vai embora com as tuas dores, doenças, seja qual for o teu mal, diabo. Eu quebro o teu poder. Em o nome de Jesus, eu oro te repreendendo. Eu oro exigindo que você saia, espírito do vício, demônio enviado para um trabalho de macumba, demônio que entrou para destruir o casamento, a família, os filhos. Vai embora, demônio das drogas. Vai embora, demônio da prostituição. Todo espírito das trevas, todo espírito de amarração financeira, sentimental, familiar, vai embora. Eu estou ordenando em o nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, que a tua graça, meu Deus, envolva todos neste momento. Que essa pessoa sinta a tua presença nesta hora. A tua palavra diz que o nosso espírito testifica com o nosso espírito. Pai querido, eu te glorifico e te exalto. E assim seja, para a honra e glória do Senhor, em o nome de Jesus.
Ô glória! Louvado seja Deus, povo abençoado, pessoas de Deus. Que Deus ilumine vocês, abençoe vocês. Você é uma bênção. Deus falou para Abraão: tu serás uma bênção. E eu digo que tu não serás, tu és uma bênção, porque você é de Deus. Você é filho do Todo-Poderoso Abençoador. Em o nome de Jesus, Ele é contigo. Creia nisso, acredite nisso. Só busque Ele. Aquele que busca o Senhor de nada tem falta. Tenha comunhão com Ele. Ele é maravilhoso. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus abençoe sua casa, sua família. Que Deus restaure seu ministério, sua vida espiritual. Que você venha despertar o dom que Deus te deu. Ontem Deus me deu essa palavra. Foi tremenda na live. Foi linda essa palavra. Olha, você tem que exercer o dom que Deus te deu. Não enterre ele e não deixe adormecer na sua vida. Em o nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma noite muito abençoada. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ô glória, fica na paz, povo de Deus.